Jaqueline Martins tem um desafio pela frente. Suportar com paciência as fraquezas do próximo. E como será que ela vai se sair diante dessa difícil tarefa? Eu fiquei pensando para eu ficar em silêncio, não responder. Eu sou muito respondona, chego a ser meio briguenta. E o meu desafio vai ser suportar, fica em silêncio, tenta entender o lado do outro. Na TV Século XXI, participou de encenações como O Filho Pródigo e O Cego de Nascença. Mas não era ele que ficava sentado pedindo esmola? Jaqueline vive com seus pais, a Dona Maria e o seu Zé Carlos. Ali, segundo a mãe, ela é bem paciente. Uma criança muito tranquila, sossegada, sempre gostou de dormir muito tranquila. Mas e fora de casa, hein, Dona Jaqueline? Com as outras pessoas, a paciência é a mesma? Confesso que eu não tenho conseguido muito, não. Eu tô tentando. A cada dia eu me lembro do desafio, lembro mesmo. E tento não responder, tento ficar quieta, que foi o que eu falei aquele dia, eu preciso ficar quieta. Ela retribui a agressão que ela recebeu. Ela não agride ninguém se ela não for agredida. E ela não provoca ninguém se ela não for provocada. Ela, nesse ponto, ela tem um gênio bastante forte. E para conseguir cumprir esse desafio, eu preciso falar com mais algumas pessoas sobre esse assunto. Vamos lá? Quando você encontra uma pessoa chata, mal-humorada, que te provoca, que te agride de alguma forma, com palavras, te agride de alguma forma, como que você lida com essa pessoa, com essa situação? Antigamente eu revidava, assim, entendeu? Eu trocava palavras, a gente... Mas hoje não, hoje eu analiso assim, é melhor eu ficar quieta no meu canto do que eu estar falando com uma pessoa, porque não vai resolver, na hora não vai resolver nada. Temos que ajudar, né? A situação que nós hoje está passando, o país nessa situação que está, tem muita gente se perdendo fácil, entendeu? Então o que nós temos que fazer? Ter paciência e tentar passar a paciência para quem está sem paciência, né? Às vezes na correria, no estresse do dia a dia, você acaba perdendo um pouco a paciência. Mas às vezes eu paro, respiro, se é alguma coisa mais séria assim, eu procuro orar, pedir a Deus para que me mantenha calma. Porque às vezes a gente tem um costume de resolver tudo, fazer tudo. Então, às vezes, a gente não entende a outra pessoa que tem dificuldade em desenvolver ou resolver algum assunto ou algum trabalho, vamos dizer, né? Então, a gente aí tem que parar um pouco, pensar e tentar ajudar, né? Jaqueline também conversou com a psicóloga Sueli Repulho, que deu dicas valiosas sobre como ter paciência na hora de agir. Como que a gente pode fazer isso, Sueli? É muito fácil. A gente precisa olhar para o outro e entender que ele tem limite, que ele tem dificuldades e que quando ele reage com você, o problema não é seu, o problema é dele. Ele está reagindo assim porque ele teve uma dificuldade, ele tem uma história, com certeza, de sofrimento, de traumas, de coisas que ele passou na vida e que ele aprende a reagir em relação a essas coisas. Na realidade, a sua vontade de reagir é porque você está se sentindo agredida. Quando o outro age dessa maneira e você entende que ele tem uma história e que ele tem um motivo para agir daquele jeito, fica muito mais fácil você virar para você mesmo e falar assim, por que eu vou reagir? Por que eu vou ficar nervosa? Por que eu vou me irritar se o outro está com um problema? Sueli, nas nossas relações, a gente sempre assume o papel de vítima, ou na maioria das vezes, né? Sempre, eu sou a vítima, eu fui ofendida. Como que a gente trabalha isso? Como que a gente muda isso? Porque nem sempre a gente é Na vítima, maioria né? das vezes a gente não é vítima, né? A gente gosta de se sentir vítima porque a gente quer a atenção do outro, quer cuidado do outro e não tem coragem de pedir.
acha feio pedir, tem medo de ser rejeitado. Então se coloca no papel de vítima. Algumas pessoas até ficando doentes, outras fazendo um charminho e tal, e se sentindo assim, o mundo está me sobrecarregando, né? Sou eu que tenho que fazer tudo, sou eu que cuido de todo mundo, ninguém me entende. Mas ninguém tem que te entender. Quando você cuida de você, você não precisa. A gente gosta de estar com as pessoas, a gente não precisa estar com as pessoas. E sobre os sentimentos de mansidão, humildade, gratidão, a gente aprende que a gente tem que desenvolver esses sentimentos, né? Quem não tem que desenvolver. Como que como são esses sentimentos para o ser humano? Fala um pouquinho deles para mim. A gratidão, vamos supor, você não é habituada a ser muito grata. Eu não estou falando do grata de falar muito obrigado, porque isso já é, né? Estou falando do sentimento real, de você sentir a gratidão. Então, no início, coloca bilhetinho, né, para começar a agradecer na hora da refeição, hora que vai dormir, começa a se lembrar para começar a entrar em contato. Quando você vai agradecer, vamos supor, um prato de comida, olha para a comida e olha a beleza daquilo. Pensa no que aquilo vai fazer dentro de você, que vai te manter em pé, que vai te dar saúde. Quando você começa a fazer esse processo de pensamento inicialmente, ele começa a provocar o sentimento de gratidão. Então, na verdade, é um treino, né, que você começa a fazer e é fundamental para a nossa vida, para a nossa felicidade, né? Todos esses sentimentos, porque eles vão dando paz, a gente vai ficando em equilíbrio com esses sentimentos. A maior virtude da Jaqueline, o amor que ela sente por mim e pelo pai dela e pela família. Eu acho isso. Ela demonstra mesmo, ela já teve muitas oportunidades de demonstrar para mim o quanto ela me ama. E eu também, claro. A partir do que eu ouvi da psicóloga, da minha mãe e das pessoas, fica mais fácil cumprir o desafio, sim. Porque você tem um suporte, né? Você tem ideias, maneiras de cumprir. Então fica mais fácil, sim. Eu vou continuar na minha batalha, dia a dia, para conseguir. E com amor, né? Tendo amor ao próximo, a gente consegue. Afinal, o amor é paciente. Tudo espera, tudo suporta.